e isso contribuindo em consonância com a redução da alavancagem. Então, se você puder passar a limpo essa história toda para a gente chegar aqui, caminhar para o ponto final, acho que seria bastante atrativo para o pessoal que está assistindo entender esse ponto da estratégia de vocês e o quanto vocês conseguem colher ainda para frente esse crescimento. Acho que assim, no tempo, como a gente veio conversando aqui, né, Igor, a companhia veio numa toada de crescimento muito forte. Se você olhar nos últimos 13 anos, nós praticamente dobramos o tamanho da companhia, seja em volume, seja em EBITDA. E a gente chama esse período justamente de um período de entre-safra, né? Porque a companhia ainda tem muitos projetos de crescimento pela frente, né? Mas que nesse momento específico acabam batendo nessa questão de um conservadorismo com a situação atual, enfim, com o que a gente tá vendo nos mercados, no mundo no geral. Então, de uma forma conservadora, a companhia até o Cristiano comentou hoje, assim, de uma maneira até meio chata, né? A gente tá quietinho ali, já otimizando o custo e focando justamente em reduzir essa alavancagem para poder pensar no próximo passo. Mas, assim, existem oportunidades pela frente. De novo, acho que o que vale reforçar aqui, que fica de mensagem principal, a gente tem uma base florestal muito competitiva, uma estrutura de custo-caixa que é uma das menores do mundo, né, para alguns produtos específicos onde a gente faz. A gente tem um posicionamento único por conta disso, em mercados que são mercados de nicho, né? Nós temos máquinas novas, modernas, nossos ativos, eles são muito produtivos, né, industriais, florestais. Então, a companhia tem uma série de quesitos aí para continuar olhando futuramente alocações de capital que sejam diferentes dessa ou investimentos que façam sentido, assim que essa equação fechar, né? Então, aí dizer quanto tempo isso demora é difícil. A gente vê, olhando para frente, um horizonte aí de até 24 meses para poder atingir os objetivos que nós buscamos, mas obviamente sem querer cravar uma data específica, mas é algo que a gente monitora internamente, trazer essa alavancagem para baixo. E outra, no Klabin Day a gente foi também bastante enfático sobre as métricas, inclusive, que nós olhamos para alocação de capital, né? Então, assim, um investimento, não só a gente precisa estar desalavancado, mas um potencial investimento futuro tem que fazer sentido, tem que dar retorno, enfim. Então, essas coisas todas, elas têm que se conectar para poder... Por mais óbvio que parece, tem que falar, né? Que tem que dar retorno é bom repetir, né? É verdade. Né? Porque, assim, a companhia tem feito isso de uma forma bastante efetiva e consistente nos últimos anos e tem um track record disso que deve seguir pela frente, né? Então, acho que a maneira de olhar esse momento, uma palavra que vou repetir mais uma vez aqui, que eu acho que faz sentido, é um momento de entre-safra, realmente. Um modelo de arrumar a casa, de esperar essa conjuntura toda ficar um pouco menos incerta, né? E a gente conseguir tanto internamente, né, as métricas que a gente busca, ao mesmo tempo que a gente certamente para frente terá muitas oportunidades de continuar crescendo. Ou seja, os investimentos vão continuar para quem acha que não vai. Exatamente. Mas vão continuar desde que seja de uma forma saudável. Acho que, e até puxando de novo aqui do ponto de vista do investidor pessoa física, às vezes o pessoal vê com olhos errados um nível, às vezes, de investimento maior da companhia num curto prazo, achando que isso não está retornando, porque não é em D0 que vai retornar de fato para o acionista, como, por exemplo, você pagar um provento que vai para o bolso dele logo em D0. Mas é importante que você fale isso porque acho que mostra um alinhamento da companhia em querer gerar cada vez mais valor, e esse valor vai ser gerado não só como proventos, mas também de uma boa alocação de capital que vai refletir também na performance das ações ao longo do tempo. E eu acho que, olhando dessa ótica de retorno total, né, a valorização mais os proventos recebidos, acho que o pessoal consegue ter essa visão que você está querendo comentar aqui. Quem fica muito preso no dividendo, e eu gosto muito de dividendo, tá? Mas eu acho que a gente tem que aprender a separar, especialmente os momentos das companhias. Então tem gente que está crescendo, que está investindo, como é o caso da Klabin, e tem gente que já está maior, ou até um outro setor que não precisa investir tanto e consegue pagar mais. Então, só para fazer esse pequeno parênteses aqui. Tá perfeita a tua colocação, Bruno. Eu acho assim, podendo trazer mais um ponto aqui, a companhia é uma companhia de longo prazo, né? Então, essa estratégia toda, ela faz sentido num prazo mais longo, eventualmente, né? Nosso eucalipto demora 7 anos para ser colhido, nosso pinus demora 15 anos para ser colhido. 15 anos, né? Então, assim, quando a gente olha para frente, a gente olha um horizonte de tempo muito grande, né? Então, a gente tem sido capaz de trazer esse retorno
ao longo dos anos, né, justamente olhando para a melhor alocação de capital em determinado momento. Não significa que hoje vai ser igual amanhã ou foi igual ontem, né? A gente está olhando para essa estratégia mais de longo prazo, buscando justamente maximizar esse retorno para os nossos investidores. Eu já escutei de um CFO uma vez para exatamente esse papo. E esse papo ele rola para qualquer investidor, seja para pessoa física, para o institucional. E eu já escutei de um CFO uma vez que ele me falou o seguinte, falou, eu entro numa sala, num grupo de investidores, o cara me cobra, não, o CAPEX está muito alto. Você tem que diminuir esse CAPEX, porque é a rentabilidade do free cash flow yield, né, mais alto, né? Aí ele sai da reunião, ele entra em outra sala com um outro grupo de investidores.